Stock Car! Pra gente falar da Stock Car que correu em Cascavel. Fábio Campos, te agradou a Stock Car em Cascavel? Olha, Raposo, sabe o que eu tava o traçado é muito legal. Não sei se vocês concordam comigo. O traçado de Cascavel é muito legal. O traçado é mais legal do que o traçado da Hungria, já que a gente abordou esse ponto no café. O traçado, eu quero deixar muito claro, porque se tem uma coisa que eu falo há muito tempo, é impressionante a falta de estrutura dos autódromos brasileiros, né? A falta de condição dos autódromos brasileiros, a falta de segurança dos autódromos brasileiros, né? É impressionante como eles não estão no mesmo nível das duas principais categorias do país, né? A Fórmula Truck, que se for levar a segurança ao pé da letra, não corre em lugar nenhum, praticamente, e a Stock Car, que também atinge velocidades, é um carro potente, é uma massa para se ter que se segurar, que eu acho que os autódromos não comportam. É impressionante a falta do nivelamento, que é uma coisa que a FIA é ponto básico da FIA. E os autódromos brasileiros não têm, que é uma área de escape nivelada, o mínimo de aterramento, o mínimo de... né? E isso um dia vai machucar alguém. Eu não sei quem. Pode ser piloto, pode ser, tomara que não, até torcedor. Isso um dia vai machucar alguém. Como o próprio Walter Salles não morreu por um milagre, porque o carro dele pega num bump e o acidente que era normal vira uma quase catástrofe. Mas embora tenha sido na Argentina. Embora isso que eu ia falar, Buenos Aires. Mas o defeito lá é um defeito aqui, e eu acredito que lá seja até menos, porque o automobilismo lá, o Raposo pode até falar isso, o automobilismo lá é muito mais desenvolvido do que o daqui, não há nem comparação. Haja visto o autódromo de Termas de Rio Hondo agora, né? Nós temos Interlagos, mas a questão é a seta, né? A seta deles está subindo, a nossa seta está descendo. Eles constroem autódromos, a gente destrói. Então, isso aí é bem observado. Então, para responder a pergunta do Raposo, se eu gostei ou não, primeiro esse ponto positivo, né? O traçado é muito legal, o traçado é interessante mesmo. Agora, o contorno ali, eu vejo um carro escapando naquela curva 1, gente, um carro for reto, e eles vêm com uma velocidade. Eu não sei se foi nessa pista que um Fórmula Truck... não foi nessa não, né? Não, foi na anterior. Na pista, mas ele destrói a grade como se fosse um papel. Né? Foi Londrina, eu acho. Não. Não é Londrina, verdade, não. Londrina eu sabia, é uma pista que eu não tenho costume de ver corrida. É uma que tinha um poste, inclusive, ali no meio da área de escape. É uma pista dessas que eu não tenho muito costume. Não sei se é Guaporé. Eu acho que é Guaporé. Porque as pistas que a gente tem costume, a gente abate o olho com um segundo de imagem, a gente já sabe qual é. E essa não sou tão familiarizado com ela, mas é um exemplo perfeito que eu acho que pode acontecer em qualquer dessas pistas. Pode acontecer em Santa Cruz do Sul, que é cheio de barranco, é um desnivelamento que é preocupante. Tomara que isso, né, fique só no si e no talvez, mas eu acho que não. O automobilismo brasileiro, ele talvez seja um dos mais perigosos do mundo, principalmente pela discrepância, equipamentos, autódromos, né? Um está em anos-luz à frente do outro. Então, esse é o ponto positivo, mas pode falar, Rosa, pode complementar. Não, eu só queria duas coisas. Primeiro, concordar com tudo que você está falando, que eu acho perfeito essa questão. A gente vai entrar ainda É importante falar antes de acontecer, né, Rosa? Porque depois que aconteceu, agora sem brincadeira, a gente está brincando sobre isso, porque depois que acontece, um monte de gente aparece que é absurdo. Isso aqui a gente já fala no café há tempos. Os autódromos brasileiros, para Stock Car e Truck, são incrivelmente perigosos. E aí entra esse seu segundo ponto aí. Gravem isso, ouvintes. Fábio Campos falou da Fórmula Truck no podcast. Eu sempre falo, quando eu falo bem. Da Fórmula Truck é uma categoria que eu tenho o maior respeito como construção de campeonato, pela construção da estrutura que criou até hoje. Depois o resto são outras coisas. Mas enfim, Raposo, para devolver para você, a corrida 1 teve até lances bons, eu acho que teve uma briga ali do Kaká com o Marcos Gomes, né, em alguns momentos, até realmente, duas corridas, né, que isso acontece seguido, né, porque em Tarumã a gente também teve um porta com porta ali, o Marcos Gomes, se não me engano, com o Rubinho Barrichello, enfim, tá sendo até possível pescar ainda, para mim, muito pouco, muito abaixo do que deveria e do que ela já foi há pouco tempo atrás, não muito.
mas ainda é muito pouco, mas ainda se pesca coisas boas. Agora, a segunda corrida é absolutamente, é uma coisa absolutamente ininteligível, eu acho uma besteira, uma falta, uma coisa abstrata demais. A segunda corrida realmente, enfim, eu tô dando já... Mas a gente tem que conviver com isso, né, o Campos? Porque Infelizmente, né? Infelizmente. é assim, e quando questionado, o dirigente morde, esse aqui é o que agrada, porque a pesquisa de opinião disse que o pessoal tá feliz, então... Mas vocês concordam com essa questão da segunda corrida? Porque não é nem aquela questão que a gente abordou com o Slavier, de estar tão perto. Enfim, a segunda corrida tá virando uma coisa que é impossível acompanhar. Vocês não acham, não? O que vocês acham? Pode falar, Rosa. Não, eu ia falar que mesmo a primeira corrida, em alguns casos, fica inteligível, porque os pilotos já pensam na segunda, da forma que ela está estruturada hoje. Você tem que pensar onde eu quero ir bem. Aí eu vou abrir mão da outra. Mas aí tudo bem, curioso. Tudo bem, mas até aí você consegue. A primeira corrida, Ross, você consegue saber né, a dinâmica de prova. Na segunda, eu acho que é impossível saber. Mas foi uma mudança que eles deram ênfase, principalmente esse ano, porque se você pega a prova de Cascavel do ano passado, eles até mostraram isso. O Valdeno Brito conseguiu vencer a primeira corrida e foi segundo na segunda corrida. Hoje, do jeito que se formulou, que tem a questão até do pneu mesmo, que é um pneu hoje, um pneu, vamos dizer, sem testes, sem quilometragem. Eles utilizam um pneu verde para todas as corridas. Mas bem feito, bem construído o pneu, na minha opinião. Sim, aguenta. Isso é importante, mas não é performático. É isso que eu queria dizer. E a questão do combustível, que esse é um fator que acaba sendo o principal para essa confusão entre primeira e segunda corrida, piorou de um ano para outro, de uma etapa de Cascavel para outra, de, né, uma rodada dupla para outra. Piorou demais. E aí, essa coisa que o Raposo falou, ter que pensar em qual que você vai se sair melhor e qual que você vai se sair pior para poder fazer uma estratégia. Imagina só, você tá vendo uma corrida, mas você não sabe se o piloto tá pensando na corrida que você tá vendo ou tá na outra. E isso é errado. Isso é chato. E mais uma coisa, para fechar o meu comentário, as corridas tiveram boas disputas ali nas primeiras posições, primeiro, segundo, terceiro, mas é ali e acabou. Se você olhasse para trás nas outras posições, a coisa estava muito espaçada, não tinha disputa clara, tudo. E eu senti tanto isso que na enquete do programa a respeito dos destaques, eu fiz coloquei ali um comentário para ver a reação das pessoas, para ver se eles iam dar ênfase nessa questão da prova ter sido boa, mesmo com apenas poucos carros aparecendo de fato. O que talvez mascare exatamente isso que você mencionou, Campos. A possibilidade de não ver as disputas da maneira que elas deveriam ser. Mais próximas, em igualdade de condições, em igualdade de regulamento, enfim, da maneira correta. Raposo, fala. Antes de eu falar, eu quero ouvir a sua opinião sobre essa segunda corrida. Não, eu acho que a segunda... Assim, já cansamos de colocar nossos pontos e eu acho que é assim... eu tô com medo de ficar repetitivo. Não, porque eu tô entrando na questão da compreensão da segunda corrida. Então, o que eu acho que falta a TV trabalhar um pouco melhor. Já que é assim... Verdade. Dessa forma? Pode ser. Na hora que acaba a corrida 1, a corrida 2, a TV em conjunto com a Vicar, né? A Vicar, com certeza eles têm alguma forma ali. E puxar os dados, né, de boxe, né? Divulgar, olha, como tá o combustível de cada um, por exemplo. Ou pneus, quem fez. Pneu nem tanto, né? Porque o cara pode arriscar. Quem parou ou não parou, talvez já seja de grande ajuda, né, Raposo? Sim. E vai de encontro vai de encontro até
com o que a Fórmula 1 fez quando percebeu que estava inteligível. Aí ela começou a colocar mais informação Inteligível pro não. público. Só para deixar a palavra certa. Ininteligível. Ininteligível. Exatamente. Se é Exatamente. inteligível, tá boa. Mas eu vou falar sobre isso, mas vai lá, Raposo, conclui. O que você tá rindo, meu Deus do céu? Ele começa a rir do nada, eu não consigo. Nessa correção, Rosa. Mas eu acho que é isso o ponto, né? Eu acho que. Te incomoda, Raposo, a segunda corrida ou você não se incomoda? Não, me incomoda a forma que é o regulamento. Eu queria que a inversão de grid menos mal. Eu acho que ainda dá para suportar. Tô acostumado já com inversão de grid em várias categorias, mas a questão de você ter que largar como carro terminou a primeira corrida que não me agrada. Eu acho que tinha que ter, sabe, não precisava nem se passar o tempo. Se as equipes conseguissem, no tempo que elas têm lá de preparar o carro, reabastecer, trocar pneu, colocar todo mundo em condições boas para a prova, porque aquela coisa de larga e dar a primeira volta e 15 carros vão pro pit, se pelo menos todos os carros que precisassem ir pro pit fossem na primeira volta, tudo bem, né? Porque a partir da segunda volta já estava... Já resolvi o problema. Isso, mas tem alguns que não, né? Aí você fala, não, agora tudo bem, é isso o cenário. E numa aí pista pequena como o Cascavel, você vê o primeiro colocado no meio de um monte de retardatário. Pô, eu achei que era o Sérgio Jimenez ali. Não, não dava pra saber, não dava, assim, realmente. Largou, aquela fila foi pro boxe e o Sérgio Jimenez ficou na ponta. Opa, então essa é do Jimenez. Só que aí deu umas 2, 3 voltas, o Jimenez também para. Então, falta, acho que esse dado aí, realmente, sabe? Mostrar, olha, esse piloto tem condições, esse não tem, esse tem que parar. Terá. Se a TV fizesse isso já, em vez de ficar com aquela coisa, aquelas entrevistas que não tem pergunta relevante que é feita. Impressionante, é impressionante. Só perguntas bobas que são feitas, então eu acho que se a TV trabalhasse um pouquinho mais essa questão, já ajudaria um pouco. Raposo, você tem razão, seu ponto é válido, e eu até não tinha pensado nisso. Aliás, a televisão tem que melhorar as coberturas no geral de todas as categorias. Até a da Fórmula 1 ainda poderia informar mais e melhor, porque ainda informa pouco. Quais pneus cada um tá, quais cada um já usou, quando um é obrigatório, ela não informa nos caracteres, deveria, né, quando o amarelo, por exemplo, o mais duro é obrigatório usar, né, para não deixar o telespectador boiando. Então todas as categorias têm que ter essa melhora, na minha opinião. Uma vez eu estava até pensando em escrever uma coluna sobre isso. Como cada categoria tem as suas informações, os caracteres, as transmissões, você vai achar em todas. Algumas que ainda pode melhorar. Talvez não a NASCAR. Se bobear até a NASCAR, mas enfim. A NASCAR sofre do excesso. Só que eu tenho uma certa experiência em autódromo, e eu penso no cara que está sentado na arquibancada. Eu vou até ele. Eu acho que é ali que você fideliza o cara. É o cara que vai para a arquibancada e sai feliz, e sai envolvido pelo ambiente. Eu acho que aí a Stock Car se assemelha um pouco à Indy, do sentido de ter que buscar um público, né, de não é uma categoria estabelecida, né, sofre por uma ou outras categorias que a esmagam. Aí a Stock Car bate um pouquinho com a Indy, embora a Indy tenha uma força nos Estados Unidos muito maior do que a Stock Car tem aqui. Eu me lembro, já citei isso aqui, vou citar de novo. Eu sentado na curva 1 de Monza o ano passado, e tinha gente que veio me perguntar quem estava ganhando. E era absolutamente compreensível, porque ninguém é obrigado a ser expert em ler corrida. E eu estou citando aqui uma Fórmula 1 em Monza o ano passado, que foi um horror de corrida. Foi um horror. Foi uma corrida, eu achei muito fraca. Mas tem sempre aquele momento em que alguém para no box, o outro não para, que se perde. Então eu fico imaginando o cara na Stock Car lá no autódromo, quem é que tinha alguma noção na pista do que estava acontecendo? Aí você não fideliza o público. Que aí acontece aquela coisa que eu já cansei de ver em autódromo. Que a pessoa começa a olhar pro celular, a outra começa a olhar pro céu, a outra vai lá para baixo comprar um salgadinho. Aí você não fideliza. A outra dorme. Tem gente que dorme durante a corrida. Aí você não fideliza o público. Entendeu? Para mim, a hora de você conquistar o telespectador, o espectador, é a cara que se prestou a acordar no domingo, vai cedo pra pista, pegou a sua família. Pelo que eu pude perceber na televisão, devia estar um frio lá em Cascavel, porque estava todo mundo debaixo do sol, mas todo mundo totalmente encapuzado e cheio de blusa. Lá é uma região fria, né? É o sul do país. Mas esse ponto, Campos, eu até acho que a Stock trabalha um pouco bem com o Chicão, né? O Chicão que faz a narração e leva. Eu acho que quem tá ali no autódromo
se fica com o Chicão ouvindo o que ele diz, até dá pra saber muito. Mas você não escuta muito ele, né? Interlagos, nas corridas de Stock Car que eu fui, pelo menos aquelas que eu fiquei ali na arquibancada coberta de Interlagos, o carro faz um barulho que hoje em dia é maior do que o da Fórmula 1, né? E você não consegue escutar tudo, né? Eu sei o que você está dizendo. Ele fica ali. Agora, eu fico pensando naquele da arquibancada, ontem, né? Nesse domingo, antes da gente fazer essa gravação do programa, absoluta falta de compreensão. Porque se na televisão que você tem os caracteres, você tem a frieza, você tem o narrador, você tem uma série de ajudas, você acabou de citar aí, eu tô com você nessa. Você não sabia se era o Gimenez, se era o Camilo, aí a pista é pequena, aí o líder tá no meio de um grupo de 8. Isso pra mim é uma falha grave, uma falha gravíssima, porque o cara vai pro autódromo do mesmo jeito que ele vai pro cinema. O dia que der eu venho. O ano que vem, não sei, se eu tiver num bom domingo, ao invés de se construir uma coisa que o cara sai falando, poxa, vou voltar o ano que vem. Primeira vez que eu fui numa corrida de Stock Car, 2010, era outra Stock Car. Apesar de já com vários desses defeitos, inclusive com a questão da televisão, né, a ação da televisão que é prejudicial. Mas era outra. E o autódromo me deu uma sensação de muito boa. Poxa, a Stock Car é legal de ir para a pista. Hoje em dia, eu não sei se é. Né, porque eu me incomoda muito, repito, tá na arquibancada e ver pessoa que já não tá prestando atenção. Não que eu tô falando que é culpa da pessoa, não. Na Interlagos, na Fórmula 1, acontece toda hora. Tem gente que vai no celular, tem gente que começa a olhar por não sei o quê, tem gente que começa a conversar com o outro. Eu fico pensando assim, que pena que essas pessoas não estão ligadas à corrida. Entendeu? E eu repito, em Monza, numa Fórmula 1 chata, numa corrida que não foi boa, até aí as pessoas perdem às vezes, porque é natural mesmo. Quando o cara para no box, você não tá vendo o box, você não sabe que ele parou. Você fica na dúvida, que ele já tá em primeiro e quem voltou. É normalíssimo. Então o automobilismo precisa ser inteligível, não só para a televisão, mas para quem tá na arquibancada. E a Stock Car tá no caminho oposto a isso. O que você deu risada aí? Posso saber? Não, eu só citei eu dormindo novamente, cara. Sempre você citar esses casos de lento celular, eu vou falar. E dormindo. Se bem que quem dormiu, eu sei quem você quer atingir nesse comentário. Quem dormiu é um cara que já é fisgado por corrida e ele vai estar em todas as corridas. O problema, pra mim, é a pessoa que sai do autódromo sem a sensação de que curtiu do começo ao fim. De que saiu com aquele final, poxa, legal, ou que conseguiu acompanhar a coisa mais legal, vocês dois sabem disso. Coisa mais legal de você estar numa pista é você tá acompanhando tudo, aquele cara tá se aproximando do outro. Às vezes não é possível, porque infelizmente não é mesmo, que às vezes a própria corrida não permite. Mas quanto mais vezes acontecer, melhor. Você sabe quem tá se aproximando, aquele tava para terceiro, aquele parou, conseguiu ganhar tantas posições nos boxes. É uma pena que a segunda corrida de Stock Car, eu repito, a primeira corrida de Stock Car, teve o que tem sempre, que eu não vou voltar a dizer aqui, mas teve boas disputas ali que você sabia que era o primeiro brigando com o segundo. E aí o Cacá Bueno, porta com porta. Legal que isso tenha acontecido em 2 corridas seguidas, embora, repito, raro. Aconteceu uma vez por corrida, não me satisfaz. Sim, mas é melhor do que a DTM, por exemplo, já está ganhando a DTM. O problema é quando a segunda corrida vem e o cara fica ali assistindo o carrinho passar. Isso é lamentável. Não vou citar de quem estava falando, porque não acho legal. Só queria mandar um abraço pro nosso ouvinte, o Wellington Leal. Mas é um descarado. O Wellington Leal é um dos que está me ajudando muito lá no blog Além da Velocidade, então ele vai ter sempre a minha defesa. Grande Wellington Leal. Esse ano estaremos juntos de novo. Leandro JF, mesmo com o botão de ultrapassagem, penso que essa corrida foi a melhor do ano. Teve brigas, disputas, ultrapassagens, sem a ajuda do botão. Viu o Marcos Gomes ser desleal. Primeiro deixou o Kaká sem espaço, tipo Schumacher sobre o Rubinho na Hungria em 2010. Depois fechou no meio da curva para cima do Rubinho e rodou merecidamente. Mas essa é a minha opinião. E não acho que caberia uma punição ali, somente uma advertência. Pergunta: com o Kaká saindo da equipe Red Bull, quem vocês colocariam no lugar? Outra pergunta: Khalid fez um bom campeonato em equipe pequena, mas depois que virou companheiro do Thiago, não fez mais nada. Se fosse eu, abriria essa vaga para outro piloto. Na minha opinião, o Suzuki e o Felipe Guimarães merecem carros melhores. Nossa, mas assim, vocês estão falando de... Vamos por partes. Estão falando de Cacá Bueno e de repente coloca pilotos que realmente não estão no mesmo nível para dar... Bom, mas enfim. Na verdade, o âncora que se afobou, né? Jogou todas de uma vez, mas vamos lá. Mas o que eu queria falar do início do comentário do JF é o seguinte, e que eu vi muita gente também indo por esse caminho. A disputa ali do Marcos Gomes e do Cacá Bueno foi legal? Foi.
Mas a ação da disputa ainda, infelizmente, é o botão. Eles só conseguiram atacar daquele jeito por conta do botão. E Não, o mas botão. aquele porta com porta na curva 1 foi sem botão, não foi? Eu tô errado, Sim. Rosa? Eu posso estar errado. Aí que eles vêm na curva, na reta oposta, que era a antiga reta principal. Uhum. O Marcos Gomes, ou não, minto, o Cacá Bueno. Oposta não, porque ela não é oposta, né? Ela é. Não é, né? Ela é a reta anterior. Exato. Ele aciona o botão, tenta passar e não consegue. Aí a ação, como o carro está muito mais rápido, ele provoca aquele entreveiro que eles tiveram na curva 1. Tudo bem, mas aí não quer Mas dizer que o botão fez a ultrapassagem. Ele colocou Não, em condições. isso. Aí é diferente. Mas colocou em condições. E isso tem que deixar claro, porque na Stock Car há um problema que não tem na Indy, que você até mencionou no bloco passado, que é o outro piloto, ele não consegue se defender caso ele já tenha acionado o botão na volta anterior, porque tem um tempo para poder reacionar ele, Isso. entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado nessa análise do... E eu até pensei nisso por conta do número de pessoas que foram lá na nossa pesquisa. A gente vai passar as enquetes já, daqui a pouco. Eu não coloquei a ultrapassagem do Marcos Gomes e do Cacá Bueno exatamente por isso, por causa dessa ação. Mas teve muita gente que foi e colocou. Então tá indo oposto a essa visão que eu tenho, o que é legal, ótimo pro debate. Você fica criticando a Stock Car e eu fico aqui defendendo. Você é muito mal-humorado. Né? ótimo pro debate. Mas a gente tem que lembrar desse pequeno detalhe que faz toda a diferença. Agora o Campos vai mencionar todos os pilotos que o Raposo falou e vai dar a opinião dele. Não, eu não quero falar desses pilotos que o Raposo citou, não. Aliás, eu só digo que o Galid Osman ele tem um bastidores muito forte. Isso conta muito em qualquer categoria na hora de ficar numa equipe. Agora, eu só discordo aí do que o JF falou, de que comparar essa briga dos dois com o Schumacher e Rubinho na Hungria. Ali o Schumacher sai da pista. Eu não vi igual, não. Eu acho que a gente também, não estou falando que é o caso do JF, mas a gente tem que ficar sem muito cheio de dedos com o automobilismo. Né? Os carros vão se tocar, às vezes um carro vai um pouco mais além do limite, às vezes o cara vai ter que colocar a roda fora da pista. Né? Eu acho que a gente, é aquilo que eu sempre falo, a gente começa a virar race control. Né? A gente começa, opa, punição. Acontece na pista, a nossa primeira reação é gritar punição. E às vezes a gente esquece de aproveitar. Meus dois colegas de programa podem discordar de mim, não sei se estou certo, mas eu não vi ali nenhuma deslealdade. Eu vi uma disputa dura, que é sempre legal de ver, na minha opinião, no automobilismo. Jogou duro, mas não jogou, na minha opinião, não jogou desleal. Eu nem discordo, Campos, porque até faço a autocrítica. Durante a prova, na segunda prova... Você gritou punição, você ficou de joelho. Eu olhei assim, eu falei, vai ter punição. Minha primeira reação vai ter punição pro Rubinho. Tá falando do Rubinho até o narrador gritou. Sim, mas eu, antes até do narrador, eu falei, vai ter punição. Acho que eu falei junto com ele, no máximo. Você é um race control também. Marcos Gomes e Cacá Bueno, pra mim, total normalidade. Não vi absolutamente pilotos que... Desculpa, deixa eu só perguntar uma coisa. O Cacá Bueno tem alguma coisa pra sair da Red Bull? Desculpa a minha má informação. Tá negociando. Parece que a Red Bull não quis chegar no preço que ele queria, alguma coisa assim. E ele soltou aquela de que estou olhando o mercado, mas não tem nada certo, pode ser que continue. Não tem absolutamente nada certo que ele vai sair. Foi ventilado que ele pode sair. Entendi. Eu subiria com o Marcos Campos do Brasileiro de Turismo. O Márcio Campos, que é um cara que eu gosto bastante. Talvez pro lugar do Galid, porque não é o lugar do Kaká é um lugar muito... que todo mundo quer, e de repente, sei lá, sobe o Galid pro lugar do Kaká, não sei. Não acho que faz por merecer, você acha, Raposo? Não, acho que também não, mas eu não sei outro nome. Fazer por merecer, você tem que um Felipe Fraga, até o Vitor Gens, que andou bem nesse final. Mas eu acho que o Fraga tá bom, né, onde ele tá, né? Se tivesse... Não, sim. O Vitor Gens é um bom nome. Mas eu não sei, é uma boa pergunta essa de ouvir. Jimenez tá numa equipe muito fraca. Boa, bem lembrado, ótimo piloto, bem lembrado. Mas se fosse para fazer uma troca, eu pegaria o Fraga pensando no negócio. Se eu sou da Red Bull, eu falo, quem que vai me dar mais retorno é ele. Por sinal, ele tem apoio, né? Exatamente, ele tem patrocínio.
E julgar o Galid Osman também é um pouco duro, porque o companheiro de equipe do Galid Osman é um cara dificílimo de bater, né? O Thiago Camilo, em qualquer equipe que ele senta, ele é um cara que tem a mão, ele é bom de guiar carro de turismo, né? Ele é um cara que sabe guiar Stock Car, então é difícil também, mas não sei, eu acho que a questão do Galid Osman ele tem um bastidores ali muito forte, patrocínio e essas coisas estão cada vez mais contando na hora de contratar um piloto na Stock, né? O Fabrício Dutra escreveu pra gente, a primeira corrida foi uma das melhores, se não a melhor corrida da Stock Car que eu já assisti. Muito boa mesmo. Você foi um pouco longe, hein, Fabrício? Cuidado, hein? Mas enfim, vai lá. Uma pena o Marcos Gomes ter tido problema em seu carro. Poderíamos ter visto um grande pega até o final, com ou sem botão de ultrapassagem. A corrida 2, quando o incidente envolvendo o Rubinho e o Marcos Gomes, eu acho que foi toque de corrida. O Rubinho manteve na mesma linha, o Marcos Gomes forçou demais para cima deles e acabou ocorrendo toque. Parabéns à direção da Stock Car, inclusive nesse aspecto. Foi uma vitória do Rubinho ou do botão? E só para complementar, antes a gente responder, né, o Bonaparte também escreveu pra gente e fala: última volta que teve um líder até 30 metros antes da bandeirada, quando uma pane seca tirou a vitória do Kodair, dando ao Barrichello numa disputa que estávamos mais acostumados de ver em NASCAR. Vitória do Barrichello, que teve muita sorte dessa vez. E aí? Já respondeu, né? Não, eu acho o seguinte, a corrida ser decidida naquele modo como foi, é claro que é muito legal. Aí também não dá pra gente ir contra A imagem é bonita demais, não, né? Sim, eu até fico preocupado no sentido de que, poxa, tá vendo? Aí a Stock Car consegue se vender por causa disso, né? Como se fosse a categoria, né, Não, mas ali... Foi uma vitória no capricho. Aí já é o narrador querendo polemizar. O narrador não, desculpa, o âncora querendo ser o narrador. Aliás, o rapaz devia narrar a corrida. Fiquei curioso agora pra saber como seria. A questão ali, se alguém virar pra mim e falar assim, a Stock Car abole o botão de ultrapassagem, mas o deixa liberado pra última volta, pra última reta, pra última linha de chegada, eu vou bater palma. Porque ali é uma hora em que realmente é muito difícil acontecer alguma coisa fora dessas circunstâncias. É diferente das ultrapassagens. A ultrapassagem deveria ser uma coisa buscada, uma coisa construída, uma coisa, né, executada, como é na MotoGP, enfim, em outras categorias. Ali não é. Mas no final de prova, ali eu acho válido. Naquele stint final, naquela última reta, ali eu acho legal. Se deixassem isso como regra, ali eu não seria contra, não. Não sei quanto a vocês. Eu também, não vi nada de... Pra mim foi muito, muito interessante. Pessoas vieram comentar comigo, nossa, que final da Stock e tal, e eu achei interessante. Esse é o lado preocupante, tá vendo? As pessoas às vezes ficam cegas à análise de certos defeitos pelo final espetacular. Mas isso acontece em todas as categorias. Já tivemos muita prova da NASCAR também, que foi um porre 499 milhas, e aí na última milha... É pior ainda, porque aí vem a bandeira amarela, aí é pior ainda, né? Exatamente. Mais artificial ainda, verdade. Acho que faz parte. Chegamos então ao fim do bloco da Stock Car. Espero que tenham ficado pontos para que vocês escrevam pra gente. Um ponto que eu quero saber de você, faça uma pausa agora ou coloque no caderninho. Que pilotos vocês colocariam? Que piloto deveria, que a gente está esquecendo aqui? O Davidson está citando aqui no chat, né? O Gabriel Rubi, que venceu as 2 provas do Brasileiro de Turismo neste final de semana. Pode ser um nome interessante. Tem outros. Boa, Davidson. Obrigado. Boa. Tem outros pilotos também do Brasileiro de Turismo que vale a pena ficar de olho nesse campeonato. Apesar de... São 2 corridas, a primeira passa no YouTube, a segunda não passa ao vivo. Você tem que ficar esperando um VT que vai no Sport TV em algum dia da semana. Geralmente na terça, mas se na terça tem alguma coisa, eles sem cerimônia mudam o dia sem avisar nada. Então fica aí o convite para vocês escreverem pra gente falando sobre que pilotos vocês colocariam.